Antes de orarmos, quero te convidar a fazer algo importante. Aquiete o coração e permita que a palavra de Deus fale primeiro. Muitas pessoas chegam diante de Deus carregando peso, dor, perdas e arrependimentos. E talvez seja assim que você chegou hoje. Há momentos na vida em que olhamos para trás, sentimos que perdemos demais. Oportunidades que poderiam ter mudado nossa história, mas passaram diante de nós como areia nos dedos. Relacionamentos que poderiam ter trazido alegria, apoio e crescimento, mas que se romperam sem explicação. Planos que carregamos no coração por anos e que, pouco a pouco, pareceram desaparecer. E existem também períodos que foram tão difíceis que nunca conseguimos superar totalmente. Quando pensamos nessas coisas, é fácil que o desânimo tome conta. A mente começa a acreditar que o que se perdeu jamais poderá ser restaurado. Mas a verdade das Escrituras declara o contrário. Nós servimos a um Deus que restaura. Ele não está limitado pelas barreiras humanas, nem pelo final das nossas forças, nem pelas circunstâncias que parecem definitivas. O que para o homem parece impossível, para Deus continua sendo totalmente possível. Ele pode trazer de volta dignidade, propósito, alegria, paz e até mesmo tempo. O que você perdeu não determina quem você será. O que Deus pode fazer a partir de agora é infinitamente maior do que aquilo que ficou para trás. Se esta palavra está falando com você, escreva abaixo: Deus ainda pode restaurar minha história. A Bíblia nos mostra exemplos reais e incontestáveis do poder restaurador de Deus. Em Marcos capítulo 5, encontramos um homem cuja condição parecia além de qualquer possibilidade humana de cura. Ele vivia entre os túmulos, isolado, atormentado por espíritos malignos, gritando dia e noite, ferindo a si mesmo, incapaz de encontrar paz. Ninguém conseguia contê-lo. Para a sociedade, ele estava perdido. Para a mente humana, o caso estava encerrado. Mas então ele encontrou Jesus. E quando Jesus entra em uma história, o que estava condenado encontra esperança novamente. Em um único encontro, o tormento cessou, a escuridão se dissipou e aquele homem voltou ao juízo perfeito. A palavra diz que ele foi visto sentado, vestido em pleno juízo, liberto e restaurado. Não foi uma restauração parcial, mas total. Sua identidade, sua mente, sua dignidade, sua vida foram devolvidas. Poucos versículos depois, ainda em Marcos capítulo 5, Jesus toca outra situação impossível. Uma menina que já havia morrido. A notícia era final. O destino estava selado, mas Jesus entrou naquela casa, tomou a menina pela mão e declarou: Talita cumi, que significa: Menina, eu te digo, levanta-te. E imediatamente ela se levantou e começou a andar. O que tinha acabado voltou à vida. Essas duas histórias nos revelam uma verdade poderosa. Jesus não apenas muda o que está ferido. Jesus restaura o que parece perdido para sempre. Nada está fora do alcance de suas mãos. Nem a mente destruída, nem o corpo morto, nem a história que já parece ter chegado ao fim. Se você crê que Jesus ainda restaura vidas de forma sobrenatural, escreva nos comentários: Eu creio na restauração de Deus. Talvez hoje o seu coração esteja fazendo uma oração silenciosa que diz: Senhor, eu preciso que o Senhor vire esse quadro. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que algo mude. Se esse é o seu clamor, saiba que você está falando com o Deus certo. A palavra garante que o Senhor não apenas ouve orações sinceras, mas também promete restauração. Em Joel capítulo 2, versículos 25 e 26, Deus declara: Restituirei os anos que foram consumidos. Aqui não se trata apenas de recuperar coisas, mas tempo, aquilo que ninguém pode devolver, Deus pode. Aquilo que foi perdido, desgastado, destruído ou roubado, Ele tem poder de trazer de volta em medida maior do que antes. E em 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, a Bíblia diz que após um tempo de sofrimento, o próprio Deus fortalece, restaura e estabelece seus filhos.
Isso significa que Ele não só devolve o que foi perdido, mas ergue você de dentro para fora. Ele cura o que foi ferido, firma o que estava abalado e fortalece aquilo que parecia fraco. A restauração de Deus não é apenas externa, é profunda. Ele trata a alma cansada, acalma os pensamentos, renova a fé, refaz a esperança, cura o coração e devolve sentido ao caminho. Ele trata não só o que aconteceu fora, mas o que foi quebrado por dentro. Mas existe um papel nosso: crer. A fé é a ponte entre onde você está e o que Deus prometeu fazer. Se você olhar somente para as perdas com os olhos naturais, pode achar que tudo acabou. Mas se olhar pela fé, verá que Deus pode estar trabalhando mesmo quando você ainda não consegue perceber. Se Deus está falando com você até aqui, escreva: eu creio que Deus pode restaurar minha história. Nem toda restauração acontece de uma vez. Assim como as estações mudam aos poucos, muitas transformações de Deus acontecem passo a passo. Às vezes o Senhor planta a semente muito antes que o fruto apareça. O processo não é sinal de abandono, é sinal de cuidado. Quando nada parece estar mudando, é aí que a fé precisa se levantar. Porque mesmo que você não veja, Deus está trabalhando no terreno da sua vida. Ele está preparando portas, fortalecendo sua fé, limpando o que não serve mais, curando o que estava escondido, reconstruindo o que se partiu. Talvez o inimigo tenha roubado muito: alegria, anos, oportunidades, relacionamentos, paz. Mas assim como o campo devastado pode florescer novamente, você também pode viver um tempo novo. Com Deus, não importa quando foi consumido, Ele pode encher o próximo capítulo da sua vida com tanta graça, favor, alegria e vitória que o passado passa a parecer pequeno diante do que Ele está preparando. Se você está se sentindo vazio, Ele pode preencher. Se está se sentindo esquecido, Ele ainda se lembra. Se está se sentindo quebrado, Ele pode restaurar cada parte. O inimigo quer que você acredite que já acabou, mas Deus diz que ainda é só o começo. O que parece ser o fim pode ser o primeiro capítulo de um testemunho maior do que você imagina. Se você recebe essa verdade, escreva: Deus está trabalhando mesmo quando eu não vejo. A palavra de Deus não apenas promete restauração, mas também revela o coração de Deus por você. Em Salmos capítulo 84, versículo 11, está escrito que nenhuma coisa boa Ele negará àqueles que andam em retidão. Isso significa que o desejo do Senhor não é que você viva apenas meio curado, meio restaurado, meio reconstruído. Ele quer você inteiro, fortalecido, renovado e vivendo a plenitude do que Ele preparou. Por isso, hoje, levante seus olhos das ruínas, coloque-os novamente no restaurador. Não olhe apenas para o que você perdeu. Olhe para quem Deus é. Ele ainda chama coisas mortas à vida. Ele ainda ordena paz sobre o caos. Ele ainda transforma histórias marcadas por dor em testemunhos marcados por vitória. Talvez as circunstâncias te disseram: é tarde demais. Você perdeu demais. Ou não tem mais volta. Mas Deus diz: eu ainda posso fazer tudo novo. Ainda posso reconstruir. Ainda posso devolver o que o inimigo levou. Ainda posso surpreender você. E mais, a restauração de Deus não significa necessariamente voltar para o que era antes. Às vezes Ele faz algo maior, melhor e diferente do que você jamais imaginou. Porque com Deus, o melhor não está no passado. O melhor está adiante. Se esta palavra falou com você, declare: eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir. Agora, vamos transformar essa fé em oração diante do Senhor. Senhor Jesus, hoje eu coloco diante de Ti tudo o que perdi, tudo o que me feriu, tudo o que parece impossível de recuperar. Eu reconheço que muitas vezes olhei apenas para a circunstância, se me esqueci de que o Senhor é maior do que elas. Tu és o Deus que restaura, e a Tua palavra diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, que após um tempo de sofrimento, Tu mesmo nos aperfeiçoarás, fortalecerás e firmarás. Por isso, eu te entrego os pedaços da minha história, ainda que sejam fragmentos quebrados, porque eu sei que Tu podes reconstruir tudo com perfeição. Restaura, Senhor, o que foi roubado, o que foi destruído, o que foi perdido no tempo, o que eu mesmo não soube guardar. Se for da Tua vontade, restitui o que se foi. Mas se for melhor algo novo, eu também aceito. Dá-me coração humilde para confiar, coragem para continuar e maturidade para perceber que nem toda demora é negação. Às vezes é proteção.
cuidado e direção. Ensina-me a caminhar pela fé e não pelos meus sentidos. Ensina-me a esperar com esperança e não com desespero. Ensina-me a olhar para o que o Senhor está construindo, mesmo quando ainda não vejo nada se formando diante dos meus olhos. E Pai, se a tua restauração levar tempo, dá-me paciência para florescer no processo. Dá-me constância para continuar. Dá-me paz para descansar no Senhor. Eu creio que meu amanhã está seguro em tuas mãos. Senhor, fortalece a minha fé para que eu continue caminhando mesmo quando não entendo o caminho. Dá-me confiança para permanecer firme quando a batalha estiver longa. Dá-me paciência para aguardar quando nada parecer mudar. E dá-me coração grato para continuar te adorando mesmo quando o cansaço tentar me dominar. Espírito Santo, sopra novo ânimo dentro de mim. Enche o meu coração com a certeza de que Deus está agindo, mesmo quando meus olhos não conseguem enxergar. Lembra-me todos os dias que o meu valor não está no que tenho, no que perdi ou no que conquistei, mas em quem eu pertenço. Eu sou teu, e isso ninguém pode roubar. Eu declaro, em nome de Jesus, que o Senhor está trabalhando todas as coisas para o meu bem, conforme está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28. Declaro que nenhuma perda será maior do que aquilo que Deus pode restaurar. Nenhum atraso será maior do que o que Deus pode acelerar. Nenhuma porta fechada será maior do que a porta que Deus pode abrir. Hoje eu digo pela fé: o melhor de Deus ainda está por vir. A restauração já começou. Minha história não terminou. Deus está escrevendo um novo capítulo. Eu oro e creio no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Se esta oração falou com você, escreva nos comentários. Amém. E se você deseja que mais vidas sejam tocadas por esta mensagem, compartilhe esta oração com alguém que também precise de restauração. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo estejam com você sempre.